promete bênçãos fáceis. Basta você ir em determinada igreja, em determinado lugar. Basta você ir lá, não precisa mais nada. Você não precisa se humilhar, você não precisa se arrepender dos seus pecados, consertar a sua vida. Você não precisa fazer nada. Mergulhe de ponta cabeça nas bênçãos, porque Deus está lá no trabalho dele, é abençoar, derramar bênçãos sobre todos, de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. O Deus da Bíblia é verdadeiramente um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus santo. Para a gente estar na presença dEle e apresentar a Ele as nossas petições, as nossas necessidades, nós precisamos fazer algo que ninguém pode fazer por nós, nem o próprio Deus fará. Existem coisas que nós temos que fazer. Então, amados, esta pergunta, ela nos ajuda a refletir sobre a oração e buscar na Bíblia Sagrada respostas para esta pergunta, porque muitos não recebem respostas às suas orações. Em primeiro lugar, porque não confessam seus pecados. Esse é um primeiro obstáculo. Não recebemos resposta das nossas orações porque não confessamos os nossos pecados. É o versículo que eu citei agora há pouco, Isaías 59, 1 e 2. Todo crente deveria ter esse versículo sublinhado na sua Bíblia. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E por isso ele não os ouvirá. Você pode falar, você pode orar. João capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que o teme e pratica a sua vontade. Estou praticando a vontade de Deus. As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas escolhas, o meu comportamento demonstra que eu sou uma pessoa que teme a Deus. São perguntas, irmãos, que nos desafia a olhar para nós mesmos. Aquela frase lá da carta de Coríntios, quando Paulo está falando, dando orientações à igreja a respeito da Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Este autoexame é muito importante, não é só no dia da Santa Ceia, quando a gente se aproxima da mesa do Senhor, é todos os dias, o autoexame. Isso que eu estou fazendo
está de acordo com a vontade de Deus. Examinar os corações. Cuidado com o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, muitos não recebem resposta de suas orações, porque não confessam seus pecados. Todos os dias, irmãos, de alguma forma, de alguma maneira, em algum grau, nós pecamos. Porque nós somos inclinados ao pecado. Nós ainda não vencemos completamente o pecado, irmãos. Nós fomos livres da escravidão do pecado, mas ainda estamos sujeitos ao pecado. Quando Jesus voltar, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aí sim nós estaremos livres completamente do pecado. Mas enquanto isso não ocorre, irmãos, ainda estamos sujeitos. Por isso, de alguma forma, em algum grau, nós pecamos diante do Senhor. Isso significa dizer que todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus. E às vezes precisamos pedir perdão a outras pessoas também. Marido pedir perdão à esposa, esposa pedir perdão ao marido, mãe pedir perdão ao filho, e pai, entre irmãos, irmãos de sangue, irmãos na fé. De alguma forma, irmãos, nós pecamos e nós precisamos confessar esses nossos pecados a Deus. Em outras palavras, devemos nos aproximar de Deus para orar, e nesta oração dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador diante de um Deus santo. Perdoa, Senhor, os meus pecados e tem misericórdia de mim, lava-me. Era o estilo de oração de Davi. Por que Davi é dito que ele é um homem segundo o coração de Deus, irmãos? Davi não era um sujeito muito bonzinho, não. Mas uma coisa Davi fazia: ele se humilhava diante de Deus, ele reconhecia que pecava, que falhava, e ele clamava pelas misericórdias de Deus. Eu acho que nós temos, irmãos, falhado muito nisso. Nós nos apresentamos a Deus para orar e pedir um monte de coisas para Ele, e esquecemos de fazer esta confissão. A Bíblia diz que até devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Se nós não estamos tendo coragem de confessar os pecados nem a Deus, como é que nós vamos confessar pecados aos outros? Aí que a gente morre de vergonha, não tem coragem. Vamos confessar a Deus. E à medida que nós fazemos isso, praticamos isso, nos excitamos nisso, em oração, mais comunhão nós vamos ter com Deus, e a coragem virá para que, quando a gente falhar com o irmão, pecar contra ele, a gente tem coragem de chegar e dizer: meu irmão, me perdoa, eu pensei mal a seu respeito, eu desejei algumas coisas contra você. Então, irmãos, a falta de perdão, a falta de confissão de pecado, irmãos, dentro de uma igreja, tem atrapalhado muitas igrejas, tem estagnado a igreja, porque falta esta humilhação diante de Deus, essa confissão de pecados, para que a gente possa realmente orar e ver a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas e na igreja do Senhor. Então, a segunda
coisa, ou por que não recebemos resposta às nossas orações, é porque não sabemos perdoar, não perdoamos de fato. Tenha coragem, pense sobre isso, reflita, faça um autoexame, seus relacionamentos. Peça ao Espírito de Deus para lhe ajudar a identificar aonde tem alguma coisa para ser consertada. Certa vez, irmãos, eu pastoreava lá em Salvador, na Bahia, e eu fui para um seminário para pastores, e uma das reflexões foi sobre perdão. E o pastor que estava ministrando naquele dia, Deus usou-se poderosamente com uma palavra que mexeu muito com todos no auditório, sobre essa necessidade de confessar pecados, de pedir perdão. E eu me lembro muito bem que na palavra que Deus deu àquele homem, ele disse: olha, existem coisas que já aconteceram há muito tempo, mas que precisam ser consertadas ainda. E não adianta você fazer de conta que não precisa consertar, porque isso precisa ser consertado. E isso pode ser um impedimento na sua vida. E eu me lembrei lá, na verdade, o Espírito de Deus me fez lembrar de uma coisa quando eu era menino. Eu fiz uma coisa errada, e eu menti para os meus pais. Eu tinha roubado um brinquedo lá de uma outra criança, mas eu já era menino, eu tinha meus 10 anos, não era uma criança muito nova, já tinha um certo entendimento, até pelos princípios que eu era ensinado em minha casa. Mas na época eu menti para meu pai e para minha mãe, disse que não tinha feito aquilo que eu tinha encontrado em determinado lugar. Eu contei uma história muito bem contada, mas de forma errada, e por isso eu não fui castigado, me livrei, mas esse negócio ficou na minha registrado. E lá, muitos anos depois, eu já com 30 e tantos anos de idade, isso aconteceu quando eu tinha por volta de 10 anos, 35 anos. Nessa palavra, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar disso, que eu precisava pedir perdão a meus pais. Eu precisava confessar que naquele dia, naquele fato que aconteceu, eu menti para eles, eu enganei meus pais. E aí eu prometi a Deus, lá em Salvador, que na primeira vez que eu viesse à Fortaleza, eu ia procurar minha mãe. Meu pai já havia morrido, mas eu ia pedir perdão à minha mãe. Era pastor, estava pastoreando, e eu vim à Fortaleza, procurei minha mãe, eu quero conversar com a senhora. E aí fomos para um lugar, eu e ela, e eu disse: minha mãe, a senhora lembra quando eu era criança? Aí contei a história. Ela disse: eu lembro perfeitamente. Aí eu disse: minha mãe, eu estou aqui para lhe pedir perdão, porque eu menti, eu enganei a senhora e ao papai. Papai não está mais aqui entre nós, mas eu quero que a senhora
ministre perdão por você e por ele também na minha vida. Eu me ajoelhei, minha mãe orou por mim e ministrou perdão para mim. Então, queridos irmãos, a falta de perdão, quando eu falo a falta de perdão, tanto faz você ser o ofensor como o ofendido. Quem é que procura pedir perdão primeiro? É o ofensor ou é o ofendido? O que vocês acham? Quem deve pedir perdão primeiro? A resposta é aquele que teme mais a Deus. Esse vai ser o primeiro a pedir perdão, a resolver a situação. Não é, você pode ser o ofensor ou o ofendido, não importa a ordem aí dos fatores, mas aquele que mais teme a Deus, treme diante de Deus e quer agradar a Deus, é aquele que toma a iniciativa e vai e resolve o problema. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão do Pai vem depois. Se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmãos, uma das maravilhas da Bíblia Sagrada é que ela é clara, objetiva, não faz rodeios, não deixa margem de dúvida alguma. É isso e ponto final. Não tem como entrar uma emenda ali, não tem como arranjar um atalho. É uma seta que é atirada e atinge o alvo. Então Jesus disse: olha, se vocês não fizerem isso, o Pai lá no céu não vai perdoar. E ponto final, irmãos. Não adianta a gente ficar se justificando, arranjando justificativas com uma história bonita, interessante, que nós somos rápidos nisso, né, de arranjar uma historiazinha assim, como eu fiz com a minha mãe. Às vezes a gente faz isso com os nossos irmãos. Quando eu falo isso, irmãos, envolve a todos, pastores, membros da igreja, obreiros da casa do Senhor, todos nós. Mateus 18:35, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão, ainda perdoar de coração, né? Faz de conta. Mas aquele negócio foi perdoado, sarado, curado. Você não sente mais raiva, ressentimento, aquele negócio não dói mais, porque houve um perdão verdadeiro. E quando há essa disposição no nosso coração de perdoar aquilo que fica registrado na sua história, até para você crescer e até ensinar a outros. Marcos 11:25, Marcos 11:25, Jesus, aqui são só palavras, ensinamentos de Jesus. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, atenção, irmãos, quando nós nos reunimos aqui para orar nas terças-feiras, nos cultos de oração, nas vigílias, olha o que Jesus disse. E quando estiverem orando, se alguém, ou se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados.
E há um outro texto que diz o seguinte, próprio Jesus: quando você for oferecer um sacrifício a Deus, e souber lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não importa se é você que tem contra ele ou sabe que é a pessoa que tem contra você, deixa tudo pronto lá no altar. Você vai oferecer um sacrifício. Vocês sabem, nós sabemos que os nossos sacrifícios hoje não são cordeiros, carneiros, nada disso. Hoje o nosso sacrifício a Deus são os nossos louvores, a nossa adoração. Então Jesus diz: olha, quando vocês forem orar e lembrar que tem alguma coisa contra você, alguém tem, deixa tudo pronto, vai e reconcilia-te com teu irmão, volta e oferece o teu sacrifício. Percebem, irmãos? Nós não podemos esquecer disso. Quando a gente for orar, precisamos fazer essa reflexão e ter a coragem de resolver. Às vezes, no culto de Santa Ceia, normalmente a gente tem esse momento, né? Porque é dito que no culto de Santa Ceia é o culto da família, é um momento de restauração, de comunhão, de tudo isso daí, né? E aí, às vezes, é incentivado a pedir perdão. Sai do seu lugar, vá, peça perdão ao seu irmão. Às vezes isso é feito no culto de Santa Ceia. Mas será que nós, quando ficamos no nosso lugar, é porque nós estamos totalmente livres disso? Não há realmente nada? É uma grande pergunta, que merece uma grande e honesta resposta a Deus. E em último lugar, amados, porque muitos não recebem respostas sobre orações. Primeiro, não confessam seus pecados. Segundo, não sabem perdoar. Olha, tudo dentro da área do perdão. E terceiro, não sabem pedir, pedem com um propósito egoísta. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É preciso saber pedir também. Pedir dentro da vontade de Deus. Pedir com base naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina como pedir e agradar a Deus. E não de forma egoísta, egocêntrica. Sabe, aquela coisa de chegar diante de Deus com uma lista enorme de coisas para pedir. Aí você não tem, aí é o motivo de uma outra reflexão sobre os elementos da oração. Em outra ocasião, se tiver a oportunidade, falarei sobre os elementos da oração. Mas são os pedidos egoístas, irmãos. Pedidos só diz respeito a si próprio. É como aquele personagem da parábola de Jesus, que era muito rico, tinha uma fazenda muito grande, e aí ele, um certo dia, ele sentou lá na cadeira dele e disse: olha, o que farei? Ele faz uma pergunta importante, mas ele mesmo dá a resposta: farei isso. Ele não consulta a Deus, ele não procura saber se o pedido que ele ia fazer ou queria fazer estava de acordo com a vontade de Deus. Farei isso, derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, vou enchê-los novamente, e aí vou sentar e dizer para a minha alma: come, bebe e arrecada-te, porque tens em abundância para muitos anos. A teologia do egoísta, do egocêntrico, só pensa nele. Qual foi a palavra que veio para esse homem? Louco. Hoje à noite te pedirão uma palma. Hoje à noite te pedirão uma palma. Então, queridos, não saber pedir. Pedir com um propósito egoísta. Diz mais, Tiago 1, 5 a 7: se
algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora presta atenção, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, não somente a questão de pedir de forma errada, pedir de forma egoísta, mas também pedir sem duvidar. A dúvida não pode estar do lado quando você está orando. Se você está com dúvida, pare ali e comece a sua oração pedindo: Senhor, tira todas essas dúvidas do meu coração. Senhor, repreende essas dúvidas. Eu não quero ser um homem, uma mulher que fica duvidando das promessas de Deus. Eu quero crer, Senhor. Me ajuda a crer, me ajuda a confiar. Enche meu coração de confiança. Mas não deixa eu duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense ao homem que receberá alguma coisa do Senhor. Em 1 Pedro 3,7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Olha aí, mais um caso de impedimento. Em casa você briga, fere um ao outro, com palavras, com xingamentos, aí depois vai orar. A Bíblia já diz: olha, não vai ser ouvida a sua oração. Os irmãos entendem que nós pulamos, a maioria das vezes, muitas coisas, não fazemos o dever de casa corretamente. Nós pulamos, queremos a bênção, é a bênção. Mergulhem nas bênçãos e pulem as responsabilidades, pulem os deveres. Isso serve para mim, para você, para todos nós. Impedimentos, não confessar pecados, não perdoar, não saber pedir egoisticamente, problemas de relacionamento em casa. É isso daí, queridos irmãos. Meditemos sobre essas coisas, refletamos sobre essas coisas. Vamos nos colocar diante de Deus e dizer, sabe, a palavra mais importante: misericórdia, Senhor, misericórdia. Como eu tenho falado como cristão. Tua palavra diz tantas coisas, ensina tantas coisas que eu não presto atenção. Vamos ficar de pé, amados.